A maior mentira que te contaram sobre a criatividade é que você precisa inventar algo do nada. Se você é criador, já deve ter sentido aquela pressão silenciosa, a sensação de que para ser relevante precisa criar algo absolutamente original, algo que ninguém nunca viu. Nesse vídeo vamos quebrar o mito da originalidade absoluta. Aqui você vai entender como usar as referências de forma estratégica, ética e criativa sem cair no erro do plágio raso ou da cópia sem identidade. No final vou te entregar um método prático para transformar o que você consome, filmes, músicas, livros, em combustível para os seus projetos. Criar nunca foi sobre inventar do zero, é sobre construir com consciência. A criatividade sempre foi uma arte de combinar coisas que já existem, mas de um jeito que só você conseguiria fazer. Isso é ser original. Pense no seu repertório como um grande mosaico invisível. Cada filme que você já assistiu, cada música que você ouviu, cada livro que marcou você, tudo que você olhou com um olhar crítico, tudo isso se transforma em pequenos fragmentos que, sem que você perceba, moldam suas ideias. Austin Kleon, no livro Roube como um Artista, ele explica que a diferença entre roubar certo e roubar errado é simples. Quem rouba certo absorve, transforma e devolve algo novo ao mundo. Quem rouba errado apenas copia superficialmente sem digerir. Uma metáfora poderosa para entender isso é pensar no DNA cultural. Assim como no corpo humano, onde cada célula carrega pedaços herdados dos nossos ancestrais, a nossa mente carrega pedaços de tudo aquilo que já consumimos. Criar é recombinar esses pedaços de forma única. Um estudo feito em Stanford sobre processos criativos já confirmou isso. As pessoas mais criativas não são necessariamente as que têm grandes ideias do nada, mas são aquelas que conseguem cruzar referências de diferentes áreas, arte, ciência, cultura, cotidiano, para gerar conexões inesperadas. Ou seja, você não precisa ser uma fonte de pura originalidade. Você precisa ser um grande conector de referências, um editor consciente do que absorve e do que devolve para o mundo. Entender isso já muda tudo. Tira o peso da criação e devolve a leveza do jogo criativo. Mas como começar a roubar do jeito certo, de forma estratégica e ética? Exatamente isso que vamos construir a partir de agora. Roubar como um artista começa na escolha do que você consome, e a primeira regra é simples: não copie o que está na superfície, busque a fonte invisível. Quando você copia o que todo mundo está vendo, a tendência da semana, o meme do momento, você se torna só mais um na multidão. E o verdadeiro diferencial está em absorver referências que ainda não saturaram no mercado, ou que vêm de áreas que a sua audiência nem imagina conectar. Para fazer isso, você precisa variar suas fontes radicalmente. Não fique preso só em conteúdos da sua área. Se você trabalha com marketing digital, consuma também música, literatura clássica, fotografia, arquitetura. Grandes ideias surgem quando mundos diferentes se colidem. Você pode passar a observar os padrões de estrutura e não só o formato. Quando encontrar algo inspirador, pergunte: o que me chamou a atenção aqui? Foi o ritmo, a emoção, a estética? Isso me lembra a qual criação que eu já consumi? Aprenda a enxergar a estrutura por trás do conteúdo, não copiar apenas a casca. É isso que permite você recriar e não apenas replicar. Inclusive, esse roteiro foi feito por uma mistura de referências, incluindo Joba, Elton Luiz, Anna Franklin, e algumas pré-etapas do roteiro eu até usei como referência o Mr. Beast. Buscar referências certas é o primeiro passo para roubar como um artista de verdade, mas ainda falta o segundo movimento: transformar essas referências em algo que tem a sua cara. O que separa um criador estratégico de um copiador comum é o que ele faz depois de encontrar essas fontes. A chave está em misturar referências com intenção. Austin Kleon fala sobre isso no seu método. Não basta você roubar de um lugar só. Você precisa roubar de muitos, misturar tudo com seu olhar único e devolver algo ao mundo que só você poderia criar. E aqui vou dar 3 dicas práticas para você transformar referências em identidade. Primeiro, combine áreas distantes. Pega uma técnica de edição de cinema clássico, uma tendência do TikTok, uma narrativa de storytelling de podcast e pense: como isso poderia se fundir em um dos meus projetos, em um dos meus conteúdos, em uma das minhas publicações, dos meus artigos. Criatividade verdadeira nasce dessas colisões do improvável entre mundos diferentes. Segunda dica: insira sua experiência pessoal nessa mistura. Cada criador tem uma história, uma visão de um mundo, um conjunto de vivências. Quando você conecta uma referência externa com algo que é genuinamente seu, ninguém consegue copiar o resultado. Ele carrega uma assinatura invisível, que às vezes está na estética, está no texto, no tom de voz, na estrutura de roteiro, e às vezes até mesmo se você tentar se copiar, não vai conseguir. A terceira dica: modifique a intenção, não apenas o formato. Não copie o que, copie o porquê e use o como para referenciar o nível de qualidade. Se uma campanha publicitária te tocou, pergunte-se:
Qual emoção ela despertou? Como eu posso provocar essa mesma emoção usando outra linguagem? Isso mantém viva a alma da referência, mas cria uma nova expressão. Quando você mistura referências com consciência, cria projetos que são familiares, mais novos, que parecem ecoar como algo que o público já sente, mas ainda não viu daquele jeito. E essa é a verdadeira arte de roubar como um artista. Não é sobre disfarçar cópias, é sobre transformar inspirações em criações autênticas. E para entender o poder real dessa prática, a gente vai precisar ampliar ainda mais essa visão. Vamos olhar para a história da cultura e ver como toda inovação nasce desse projeto invisível. Quando olhamos para a história da cultura, percebemos algo simples. Nada nasce do nada. Cada obra-prima, cada invenção, cada inovação, cada ideia que admiramos foi construída em cima de referências anteriores, consciente ou inconscientemente. Art Cleon, no seu TED Talk sobre a criatividade, explica que roubar como um artista é, na verdade, um ato de pertencimento. É reconhecer que somos parte de uma longa linha de criadores que se inspiraram, adaptaram, recombinaram suas ideias ao longo do tempo e disponibilizaram ao público para que chegasse até a gente. Outro estudo feito em Stanford reforçou essa visão. Os processos criativos mais eficazes não são que tentam romper com tudo que já existe, mas são aqueles que conectam elementos antigos de formas novas. Criar não é quebrar passado, é conversar com ele. No livro sobre hábitos e criatividade, James Clear define isso como recombinação criativa. Você pega peças que já existem no mundo, mistura com seu repertório pessoal e desenvolve uma nova versão para o seu público. O mesmo acontece na arte, na música, no cinema e até mesmo na ciência. Os grandes gênios não eram inventores solitários, eram colecionadores atentos, mestres em observar, absorver e reinventar. Quando você entende que a criatividade é herança e não ruptura, algo muda internamente dentro de você. Você deixa de se cobrar para ser original no sentido romântico da palavra e passa a se dedicar à arte de construir algo com um significado baseado em tudo que já te tocou. Você não está começando do zero, você está continuando uma conversa milenar e dentro dessa conversa existe espaço para criar com ética, com consciência e com potência própria, com personalidade, com identidade. E agora que essa base está clara, é hora de colocar tudo isso em prática. Entender que ninguém cria do zero é libertador, mas para que essa consciência gere resultados concretos, é preciso transformar a teoria em prática diária. A criatividade não é um evento isolado, é um sistema que você constrói. E esse sistema começa com pequenos hábitos consistentes. E aqui está um ritual simples que você pode adotar para alimentar o seu repertório todos os dias. Então anota aí. Primeiro, escolha uma fonte nova por dia. Se você já gasta tempo na rede social, basicamente você vai deixar de gastar com o que você perde tempo para gastar com isso. Procure alguma coisa fora da sua rotina habitual. Um artigo de um tema aleatório, uma música de um gênero que você não costuma ouvir, um trecho de um livro clássico, um TED Talk, um ensaio visual de fotografia, design ou moda. A diversidade de estímulos vai expandir o seu campo criativo. Segundo passo, anote uma ideia que poderia nascer dali. Depois de consumir e interagir com esse conteúdo, escreva uma frase, um bullet point, um parágrafo ou jogue no GPT para desenvolver uma anotação mais robusta sobre como aquilo poderia inspirar algo seu. Como eu usaria esse conceito em um projeto de marketing? Que tipo de vídeo poderia nascer dessa estética? Isso aqui é um exercício que vai transformar o seu consumo em criação. O terceiro passo é ter um lugar seguro para você não perder todas essas anotações. Ao longo do tempo, esse banco de informações vai virar uma mina de ouro para os seus projetos futuros. Quarto passo, uma vez por semana você vai ler tudo que você anotou. Dos 7 dias, você vai escolher 2 ou 3 itens salvos e vai forçar uma combinação entre eles. Isso porque a criatividade, ela nasce do cruzamento de mundos improváveis. Então esse ritual semanal e diário é simples, mas extremamente poderoso. Ele vai treinar o seu olhar, ampliar o seu repertório, melhorar o seu senso crítico e principalmente tirar você da zona de consumo passivo. E com o tempo, você vai perceber que criar deixa de ser um esforço doloroso e vai passar a ser uma consequência natural de estar constantemente alimentando sua mente de forma estratégica. Beleza, você já entendeu que a criatividade não é um raio divino que atinge umas pessoas certas e aí só essas pessoas dão certo na vida usando a criatividade. Criar é resultado de observação, de absorção e recombinações conscientes de ideias. Você já viu que buscar referências certas, variadas, profundas, estruturais é o primeiro passo para deixar de ser um repetidor de tendências e se tornar um criador com identidade própria. Você viu também que manter um ritual diário de absorção criativa é o combustível silencioso que, no longo prazo,
prazo, constrói mentes criativas sólidas. E a beleza disso tudo é que quanto mais você pratica, mais natural o processo se torna. O seu repertório cresce, suas combinações se multiplicam, seu estilo pessoal emerge sem esforço forçado. A partir de agora, cada conteúdo que você criar carrega não só a sua técnica, mas também sua inteligência cultural, sua curadoria de mundo. Você se torna de fato um criador consciente de referências. E agora que você entendeu tudo isso, surge um novo desafio: como organizar todas essas referências de forma prática. Eu já respondi isso em um vídeo e eu vou deixar ele aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, essa reflexão, deixe seu comentário aqui embaixo. Você pode sugerir novos formatos para esse canal e aproveite para explorar os outros audiobooks que a gente já tem disponível aqui no canal. A sua jornada criativa só está começando e cada passo consciente te aproxima de criações únicas.